Oi, gente! Olá, Tudo bem? Amanda, Sejam tudo jóia? muito bem-vindos. A gente marcou esse momento histórico para Dale Carnegie Tocantins. Prazeroso para né, nós. que é pela primeira vez receber uma mãe, né, mãe, pai, né, um genitor, junto com seu filho, e os dois tendo passado pelo processo de Dale Carnegie. Pelo treinamento. Então, sejam muito bem-vindos, doutora Alessandra Sampaio, e ainda não doutor, mas já com o nome de doutor, João Roberto Corazzi. Obrigada, Obrigado. Fernanda. E aí, eu queria conversar um pouquinho com vocês. O tema do nosso podcast hoje vai ser o que o jovem quer e o que os pais querem do jovem. Que tem uma diferença, né, entre o que o jovem quer para ele e o que os pais querem dos jovens, né? E a gente tem visto uma discussão que permeia todo esse universo, tanto do jovem quanto do ser pai e mãe, que é o futuro. Né? O pai e a mãe sempre muito preocupados, o jovem passa por momentos de preocupação, por momentos de dúvida, de incertezas, e a gente queria falar um pouquinho sobre isso também com vocês. Então, João, vamos começar? Vamos. Né? O que você quer como jovem? Eu quero quero estudar bastante, passar numa faculdade em específico, mas pretendo ser empreendedor no futuro, né? Uhum. Porque eu acredito que, através do trabalho, que a gente contribui para um mundo melhor, e a gente está num país cheio de desemprego e de oportunidades. E fornecer meios para as pessoas trabalharem, tirarem o seu próprio sustento e fazer o sustento das pessoas, né? Assim, o que eu quero para minha vida e inspiração do meu próprio pai, né? Uhum. Como profissional, ok, como que você se vê como gestor, não como gestor, como dono de uma empresa, mas como gestor da sua própria carreira, né, do seu próprio negócio, independente de qual for? Assim, eu me vejo tranquilamente. O problema é que minha mãe, atualmente, corta minhas asas um pouco. Começou! Isso. Tava querendo começar... Já tava querendo meu pai também que eu fosse estudar fora. Fosse estudar em um colégio mais voltado para vestibular, para passar na faculdade mesmo. Entendi. E prosseguindo pela minha própria carreira no futuro, eu não... Vai depender muito das oportunidades que venham no caminho, porque não é uma coisa fácil de afirmar com 15 anos, né? Muito bem. Sensato. E aí, doutora? O que os pais querem do jovem? Fernanda, no meu tempo, quando eu tinha 15 anos... Bom que ela começou com uma clássica, né? No meu tempo. Excelente. Quando eu tinha 15 anos, o que toda mãe, todo pai queria para o jovem é que ele fizesse um curso superior, porque aquilo ali era sinal de sucesso profissional. Meu filho tem um curso superior, significa que ele vai se dar bem na vida. E eu fui a primeira da minha família a desbravar esse caminho, em busca desse tão sonhado curso superior. Porque eu via em mim uma advogada desde o nascimento. Eu sempre fui muito de lutar contra as pessoas que não tinham voz. Eu sempre gostei de ser voz, de ser meio, eu sempre me posicionei. E quando eu tive meus filhos, já advogada, quando eu tive a minha primeira filha, eu já tinha 5 anos de advogada, já tinha meu escritório consolidado, já tinha comprado meu primeiro carro com o meu trabalho, já estava com uma reserva para comprar minha primeira casa. Ou seja, o que os meus pais falaram era verdade, né? Sim. O curso superior trazia certa segurança, a custo de muito trabalho. Fato. Fique claro. Mas, quando eu tive os meus filhos, eu comecei a ter muito medo de morrer. Como é que eu ia deixar esse futuro preparado para os meus filhos? Porque eu perdi o meu pai com 23 anos de idade. E também, que mundo que esses meninos iam enfrentar.
Então, eu comecei a me preocupar em dar educação para eles, em algo que ninguém poderia tomar deles, porque eu ouvi muito isso do meu pai. Educação é algo que ninguém te toma, o resto tudo você conquista. Então, eu não herdei nada, sabe? Eu não herdei nada dos meus pais. Minha mãe ainda é viva, tem só uma casinha para ela lá. Mas os meus filhos, a gente tenta passar esse mesmo espírito para eles, de que nós vamos oportunizar eles fazerem o que eles quiserem. Se quiser ser piloto de avião, vai ser. Se quiser ser piloto de helicóptero, se quiser construir submarino, aprender inglês, mandarim, francês, tocar algum instrumento, a gente vai oportunizar isso para eles poderem ter mais chance, mas um leque maior de amplitude de escolha e de felicidade, porque eu acho que a realização profissional ela só é um degrau da felicidade. Tanto que, quando eu me propus a procurar o Dale, foi justamente procurando pessoal. Eu procurei com que eu mostrasse para o João Roberto a conexão que mais importa, que é a conexão entre as pessoas. Sim. Porque a conexão profissional, eu acho... Se você conseguisse resumir em uma frase, né? O que, de maneira geral... Porque você tem amigos que provavelmente têm filhos na mesma idade, né? Que compartilham ali esse crescimento deles juntos. De maneira geral, o que se espera do jovem? De maneira geral, se espera que o jovem não dê trabalho. Todo pai quer que o seu filho não dê trabalho. Só que educar dá trabalho. Criar é muito fácil. Sim. Você dá comida, alimentar. Você dá comida, roupa, calçado, paga água, luz e colégio. Ok, fechou a conta, dou conta. Mas o educar exige tempo, exige escolhas, exige pensar pelo seu filho, porque ele não tem capacidade emocional de tomar decisões, e exige da gente pensar num futuro que nem ele pensa ainda. Desde o vestir, desde as escolhas das amizades, desde os horários de dormir, dos conteúdos que eles vão ter acesso. Então, educar dá muito trabalho. É, minha gente. E coisa hoje, é séria. E hoje eu, nas rodas com os meus amigos, eu falo que o que mais me preocupa é que a minha geração ainda tem um pouco de preocupação com educar. Mas tem uma geração depois de mim que não tem muito essa preocupação e eu fico estarrecida com isso. É. E isso dá muito pano para manga, né? Muito. Porque a gente está numa fase, numa época de vida do mundo que é tudo... eu faço do meu jeito, não me questione. E muito né? Instantâneo, né? Então, cada família realmente vai fazer do jeito que quiser. Realmente não cabe aos outros questionar, né? Mas quando a gente encontra essas pessoas no mercado de trabalho, a gente encontra dificuldade aí em lidar com determinadas personalidades que foram criadas de uma maneira um pouco torta. Pode-se dizer assim. É um caso para ser muito conversado, né? Mas é o que a gente pode fazer, é cuidar dos nossos, enfim. João, você se vê diferente nesse aspecto, como você disse? Você tem um rol de amigos, né, que você convive, você teve a oportunidade de estar com pessoas, com jovens diferentes agora, recentemente, no treinamento. Você se vê diferente nesse aspecto ou você vê uma linha de raciocínio comum com outros adolescentes da sua idade? Totalmente diferente. Por quê? Assim, os jovens da minha idade, eles acham que só de se formar ou só de sair da escola já tem um futuro construído para eles. E eu imagino que é depois disso que a vida começa. Isso. Fala um pouquinho mais para nós disso daí. O que você pensa diferente disso? Assim, eu penso simplesmente que eu não vou estar realizado se eu não abrir uma empresa. Enquanto eu não abrir uma empresa, eu não vou estar realizado. Seja no ramo que for, eu quero mexer ou com agronomia, tecnologia. E não vejo ninguém pensando nisso dentro do meu ciclo de amizades, pelo menos. Entendi. Tem de 5 vagas para a mesma universidade. 10 querendo medicina, né? O que também não é mentira, né? Porque já foi o tempo de que ser médico era ser médico. Ser médico um é mercado empresário que tá também, né? É um mercado que está inflando e que Verdade. está
não vou dizer decadente, mas não tem uma previsão muito boa para o futuro, meu pai sempre me dizia que, na época dele, dentista e médico tinham o mesmo status social. Ser dentista era até mais fácil. O povo todo lotava a sala de odontologia em faculdade. Hoje em dia, de tanto dentista que se formou, virou uma profissão comum. Assim, não virou o que um médico ganha hoje. Uhum. Ficou até mais fácil, né? Um pouco. Sim. Ok, é isso aí. E, bom, considerando, então, o contexto, que eu acho que isso coloca a gente no tempo, né? Porque aí a gente que é mãe, a gente vai falar com as crianças, no meu tempo, aí eles já sobem o olho, assim, né? Ai, meu Deus, lá vem. Então, a gente sempre vai considerar o contexto, né? Que são as épocas que a gente viveu, obviamente. Então, Alessandra, você fez o treinamento com a gente, né? Viveu essa experiência, e considerando o seu contexto quando você tinha 15 anos, né? As oportunidades que você tinha, as condições que você tinha na época. Tenta imaginar se você tivesse tido acesso a esses conhecimentos que a gente viu no treinamento agora. O que poderia ter sido diferente? Fernanda, Né? Fazendo esse link com o João que teve essa oportunidade agora. Para ser bem sincera para você, eles tiveram uma chance ímpar. No meu tempo, a gente nem pensava no futuro. O futuro era esse, conseguir entrar na faculdade ou não. Trabalhar e sobreviver. No máximo, ser servidor público, que era o topo da cadeia alimentar, né? Médico, engenheiro, advogado ou servidor público. Então, a vida estava pronta, definida. Mas, se eu tivesse tido acesso a esse conteúdo, a essa perspectiva que o Deio traz para a gente, que o Deio trouxe para o meu filho no Geração Futura, eu pensaria como ele, que empreender é uma opção. Nós não trabalhamos o empreendedorismo no Brasil. E quando eu falo em empreender, pode ser em qualquer coisa. A minha mãe tinha uma empresa, ela tinha o maior restaurante de Porto Nacional. Restaurante lanchonete. E eu, na minha cabeça, pensava, se eu não conseguir passar na faculdade, eu vou ter um restaurante, eu vou arrebentar, eu vou para Palmas, eu vou... Mas assim, sem orientação nenhuma. Uhum. Era por pura frustração. Não consegui ser doutora, você empreendedora. Era o tal do bico, segunda opção. E hoje a gente tem uma geração que tem acesso à informação e que vê no empreendedorismo não uma segunda opção ou uma opção inferior, mas uma opção de vida, de mudança, de transformação e de realização financeira e pessoal. Então, isso é muito importante. Legal. Isso eles tiveram acesso, o que eu fui aprender muitos anos depois. Já fazendo cursos de treinamento para gerir o meu escritório. Sim. Porque a gente sai da faculdade técnico, né? Sim. Então, e que não deixa de ser também um empreendedorismo na marra. Na marra. Teve que aprender. Ferro e fogo, justamente. Perfeito. E uma coisa que é muito interessante, né, sobre o empreendedorismo, de ser essa segunda opção e de a gente, e eu falo por mim também, de eu não ter visto essas oportunidades, né, de incentivo, de falar, nossa, meu pai é feliz fazendo o que ele faz. Justamente. Não, era um castigo ter um restaurante, porque era sofrido, porque era, né? A gente olhava isso como uma coisa negativa, de alguma forma. Uma vez eu tive essa percepção em relação aos meus filhos, por causa da advocacia. Porque eles viam que eu trabalhava muito, que eu sofria, porque me exigia muito, e que eles não queriam ser advogados de jeito nenhum. Tanto que a mais velha, a Maria Paula, falou assim, não, mãe, só lidar com problema. E aí eu falei, nossa, eu tenho que mudar essa percepção para ela. É sofrido, eu trabalho com solução de problema. Sim. E não com problema, mas é maravilhoso. Eu gosto, Maria Paula, eu vou para o meu trabalho, eu vou realizada. Você vai para o seu trabalho quando você tiver um trabalho que vai ser difícil, que vai ter problemas para você solucionar, mas que tem que te dar realização. Eu sentia que eu não estava demonstrando para eles a realização que eu tinha na minha profissão. Sim. Só levava, às vezes, tô cansada. Hoje o dia foi terrível. Tô ficando doente da tendinite.
mas tem muita realização pessoal ali, tem muita felicidade. Sim. Então, isso eu aprendi a tempo de conseguir mostrar para eles. O entender que empreender é resolver problema. Sempre. As pessoas pagam para ter problemas resolvidos. Ponto. É verdade. É aí que está o dinheiro. Aí que está o resultado financeiro. E eu tive que fazer isso, essa mudança de mentalidade para os meus liderados. Sim. Porque eles achavam um absurdo quando chegava algum cliente lá com um problema, sem documento, porque teve boa fé, não se acautelou como deveria e tal. Eu falei, olha, vocês estão vivendo no mundo de Nárnia? No mundo de Nárnia não tem problema. No mundo ideal, advogado nem existe. Aí ficamos obsoletos. Então, é mais ou menos isso. Muito bem, muito bem. Vamos para a próxima aqui. Ok, né? Deixa eu contextualizar um pouquinho. Eu não sei se eu tinha falado já isso para vocês. O Geração Futura, que é um treinamento secundário que a gente chama dentro do Dale, né? Por quê? Porque o original é o Dale Carnegie Course para adultos. E na década de 80, começou a ter demanda, né? Falou, nossa, que foi exatamente a pergunta que eu te fiz. Nossa, se eu tivesse visto isso quando eu era mais jovem, nossa, quantas coisas eu teria economizado, quantos erros eu não teria cometido, né? E, obviamente, a Dale Carnegie, como uma empresa, se prontificou a solucionar este problema. Trazendo, então, uma adaptação do treinamento para os jovens adultos, que estão aí num processo de formação, trazendo para esse contexto mais jovem. Então, começou a ser entregue o treinamento. Então, aqui em Palmas, a gente fez a primeira turma em 2013, já tem 11 anos. Quem fez o treinamento em 2013 já está mãe, pai, formado, né? Já está trabalhando, empreendendo, resolvendo problemas de um monte de gente. E essa questão do treinamento, ela traz, né, um celeuma para nós que trabalhamos na empresa, que é justamente isso, o que o jovem quer. O que o pai quer do jovem. E nem sempre essas informações casam. E o treinamento ele vem justamente para suprir isso. Então, eu queria perguntar para vocês dois, e eu queria começar com o João, né? O que te convenceu a fazer o treinamento? Mas o que ela disse? Como foi essa conversa? Conta um pouquinho para nós. A princípio, assim, eu nem sabia do que se tratava, sinceramente, antes de vir para o primeiro dia. E eu não queria vir, eu não fazia ideia, terminava tarde, mas hoje em dia não me arrependo nem um segundo de ter ido. E assim, a minha mãe não foi eficiente em me convencer, você foi. Você foi, mas a minha mãe não foi eficiente em me convencer. O que ela te falou? Você vai. Boa mãe, ela. Das minhas. Não questiona, só vai. E essa é uma coisa bem interessante, né? Porque quando a gente fala de geração futura, e aí para os pais que estiverem nos ouvindo e para as mães que estiverem nos ouvindo, não tentem convencer seus filhos. O santo de casa não faz milagre. Mas isso passa muito pelas escolhas que nós pais temos que fazer para eles. Claro! Né? Porque quando ele sempre me fala, esses dias ele precisou viajar sozinho, precisava de uma autorização. Mãe me perguntou, mãe, o documento já está pronto? Eu falei, já, João. Aí depois ele, mãe, mas diz que tem que reconhecer em cartório. Já está reconhecido em cartório. João, você ficou 9 meses na minha barriga. Quando você nasceu, você estava com tudo pronto. Então, nós, mães e pais, nós temos esse momento de falar assim, você vai, porque eu sei que é melhor para você, porque você vai ter a sua percepção lá. Nesse momento é impositivo. Eu não estou negociando com você. Não é uma compra de uma blusa. Você pode escolher amarelo ou azul. E é importante essa segurança, né? De você, como gestor da família, fazer essa determinação, né? E não ser questionado. Mas como eu estava dizendo, né? Quem é pai, quem é mãe, que está ouvindo a gente agora e que às vezes fica nessa indecisão. Como é que eu faço para convencer meu filho quiser ser autoritário e impositivo ou não tem essa firmeza para impor isso, né? Deixa isso para nós. Né? Fernanda, então, essa parte a gente pode fazer e de uma maneira mais
dando uma volta um pouquinho maior, né, do que o pai ou uma mãe faz. E aí você disse que não queria. Não queria, principalmente porque eu não sabia do que se tratava, achava que não ia me agregar, porque eu não Entendi. tinha sido apresentado. Ok, pronto. Agora vamos ouvir, porque você sabe, né, que toda história tem 3 versões. Advogado sabe disso, né? Tem a versão do um, do outro e a verdade. Agora vamos ver a versão do outro. Quando eu fui apresentar o Dale para ele, o Geração Futura, eu expliquei que se tratava de uma relação, de um treinamento para ele melhorar as conexões interpessoais dele. Porque eu sentia ele tinha muitos amigos, mas sempre os mesmos amigos, e muitos jogos. Eu falo assim, João, sai dessa parte de consumidor, pensa como produtor de conteúdo, pensa de forma mais proativa. E eu falei, quando eu soube que tinha aberto a turma, eu falei, olha, eu vou te inscrever num curso, num treinamento do Dale Carnegie, que vai te abrir a mente para isso, para você dar importância pelas pessoas. Se interessar verdadeiramente. Eu sentia falta do interesse verdadeiro do João Roberto pelos avós, pelos primos, por mim, que sou mãe dele, pelas coisas da casa, pelas pessoas. E isso reflete na empatia enquanto ser humano. Sim. Como é que que filho que eu vou entregar para o mundo? Um filho extremamente inteligente, tecnicamente capaz, que ganha todas as Olimpíadas, que participa, mas e o emocional desse filho? E a empatia, e a capacidade de se colocar no lugar do outro? Então, isso eu usei como arma de convencimento. Não consegui. Não interessou. Por quê? Porque ele é da razão, ele não é da emoção. Foi aí que eu fui incisiva, impositiva. Sim. Eu falei, você vai. Depois a gente conversa. Vê. Muito bem. Mas você vai. Agora, a pergunta que não quer calar. O que te convenceu? Que você disse que fui eu. Então, me conta, que nem eu tô sabendo dessa história. No primeiro dia que você disse que a maioria das pessoas chegavam lá no Geração Futura meio de paraquedas, igual eu cheguei, né? Sem saber muito bem o que se tratava. Aí você foi apresentando os princípios lá, por exemplo, o princípio de quebrar o gelo nas relações interpessoais. Eu fui vendo que aquilo era realmente interessante, um curso para ajudar as pessoas. E que realmente estava melhorando relações interpessoais. E assim que eu aplicava os princípios no meu dia a dia, igual você estava falando para fazer, eu estava percebendo as pessoas darem retribuição. E tipo, mudou demais o jeito que eu agia e que as pessoas agiam comigo antes e depois. Por exemplo? Assim, eu chegava na sala, tudo bem, eu no meu canto, todo mundo em volta e aula normal. Agora, hoje em dia, eu chego, cumprimento todo mundo. Quando não cumprimento, a pessoa vem até mim. E assim, me sinto muito mais próximo de todo mundo do que eu me sentia antes. E quando a gente leva essa fala do João para a liderança, a gente entende a diferença entre chegar num ambiente e não causar impacto e chegar num ambiente e causar impacto. A liderança se trata disso também. A liderança é mudar o ambiente em que eu me encontro. Eu preciso me perceber. Eu, como gestor, como líder, eu mudo o ambiente quando eu chego? E, às vezes, a gente pode mudar para pior. Às vezes, quando essa liderança chega, ela pesa o ambiente. E, às vezes, ela traz leveza para o ambiente. E isso a gente deve aprender a fazer de maneira proposital. Então, leva isso para a sua vida. O dia que eu chegar na minha empresa, na faculdade que eu estiver cursando, no ambiente que tiver meus funcionários, eu preciso ser este mesmo ser humano que chega e agrega. Que as pessoas vêm conversar comigo, que eu vá conversar com as pessoas, né? Que eu tenha abertura, que eu dê abertura. Isso faz toda a diferença. Meu Deus do céu. E aí o objetivo foi 100% atingido com sucesso. Porque eu percebi essa mudança dentro de casa. O interessar verdadeiramente fez muita diferença. A gente, recentemente, nós fizemos uma viagem juntos e ele conheceu muitos amigos meus da época de faculdade e eu percebia ele
conversando e se interessando pelas pessoas, pelas histórias, E isso, para mim, assim, foi motivo de muito orgulho. Porque eu sou uma pessoa muito emoção. Eu sou uma pessoa que gosto de gente. Eu acho que eu não seria ninguém rica no meu castelo. Eu não conseguiria ser feliz. Eu preciso de pessoas. E eu acho que os meus filhos, eles têm que entender que sem pessoas a gente é infeliz. Então, eu consegui ver isso nele. A Maria Paula já tem muito esse lado desenvolvido, né? E o João, eu tinha essa preocupação. O que eu tinha que puxar na Maria Paula, eu tinha que empurrar no João. Ó, as personalidades, né? Então, assim, eu fiquei particularmente feliz, porque ninguém é uma ostra, ninguém vive isolado. Sim. E o mundo que ele vive, que é o mundo de muita cobrança, proeficiência, faculdade, que é ir pro ITA, é uma faculdade que tem um corte, né, um nível muito alto. Ele é um aluno de muita... De alto rendimento. Tudo que ele se compromete a fazer, ele é muito comprometido e desenvolve muito bem. Então, eu tinha certeza que tudo que ele se comprometesse a fazer profissionalmente, 100% de sucesso. E o pessoal? Como é que ia ser a relação interpessoal? Porque não depende da gente. E por que a gente não traz isso para o profissional, né? Porque não é pessoal. Não é. É profissional também, né? Porque se eu tenho uma empresa gigantesca, se eu resolvo problemas, se eu empreendo, eu tenho que ter gente. E foi bem o que você disse, né, João? Eu quero empregar pessoas, eu quero... Melhorar a vida das pessoas. Pronto. Né? E como é que a gente faz isso sendo uma ostra fechada? Não faz. De uma maneira ou de outra, a gente vai precisar envolver, engajar essas pessoas. E aproveitando mais uma vez a sua fala, quando eu mudo o ambiente que eu chego, eu positivo esse ambiente. Eu falo, opa, venham comigo que eu sei o que eu estou fazendo. Aí entra a técnica. Eu estudei, eu sei o que eu estou fazendo, eu domino isso daqui. Venham comigo que esse negócio vai dar certo. Né? Então, une a técnica com a pessoalidade, né? Com a relação humana. E até que a técnica ela fica tão espontânea que faz parte de você. Que você vê aquilo assim, meu Deus, como eu não tinha percebido isso antes. Sim. Então, hoje, com a fala do João, eu percebo que virou essa chave. Como é que ele não tinha percebido isso antes na vida dele? Faltava, talvez, esse toque, essa técnica. Pronto. Que mudou a chave para a vida. E o que você pensou que era, então, quando ela falou do treinamento? Você deve ter pensado alguma coisa, tipo assim. Lá vem. Ai, lá vem, mais uma coisa chata. Meu Deus, o que eu vou fazer lá? Mais uma coisa da minha mãe, que ela... Eu tô aqui, você me respeita. Amei. Assim, eu achava que não era nada demais, mas um desses cursos como esses telecursos de gente que quer vender curso. Entendi. Os coachings. Os coaches da internet. Perfeito. Achei que fosse algo tipo isso. Motivacional e vamos dominar o mundo. Isso, bem isso. Pronto. Olha só, né? Como que isso vem já sendo alimentado. E não é culpa de ninguém isso, né, gente? Mas virou tudo um modismo que tá irritante até, né? Tá irritante. Porque a gente não sabe... Tem os bons no meio dos ruins. E como é que a gente separa isso aí? Nem todo mundo é ruim, mas também nem todo mundo é bom. Sim. Uma das coisas que ajudou muito ele fazer foi a segunda frase. Você vai fazer e eu também. Por que isso teve impacto? O que você pensou na hora? Assim, se ela vai fazer, pelo menos ela leu algumas coisas antes de tomar a decisão. Tomar ali, decisão, né? E outra coisa que eu ouvi, que foi importante. Ela falou de uma pessoa que recomendou para ela, que é a Giovanna Ogawa. Eu conheço ela. Eu fui falar com ela depois e consegui entender um pouco melhor. Ótimo. Através da Giovanna, não da minha mãe. Sim. Que horror. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora para salvar o prestígio da mãe. A sua visão sobre a sua mãe mudou de alguma maneira? Nossa, com certeza. O quê? Eu passei a prestar mais...
A partir daquele princípio de se interessar verdadeiramente. Aprecie de honesta e verdadeiramente. Passei a prestar mais atenção nas coisas dela, no dia a dia dela, como as lutas contra o braço dela, e na própria advocacia as lutas dela contra o povo. E isso te gerou o quê em relação à sua mãe? Uma empatia melhor, conseguir entender o que ela estava passando e conseguir... Eu senti até que senti uma sinergia do que ela estava sentindo. Conectou mais? Sim. Ai, mãe. E, ok, então ela começou a fazer o treinamento, vocês começaram na mesma semana, Na né? mesma semana. Na mesma semana. E você estava prestando atenção, será? Você notou alguma diferença nela? Coisas que antes ou fazia ou não fazia, e de repente você prestando Sim. atenção assim, falando... Sim. O que, por exemplo? O principal... Nossa, assim, astronomicamente, o compromisso do papelzinho de estresse. Ela se tornou uma pessoa tão mais suave. Antes disso era até difícil, imprevisível falar com ela. Porque você podia falar tranquilamente, e ela num assunto normal com tom elevado, mas ela não estava brava, só estava com tom elevado, porque ela teve um dia estressante. Aí você, o que tá acontecendo? O que eu falei de errado? O treinamento sobre o estresse foi muito significativo na minha vida, Fernanda. Teve vários, mas esse especificamente, quando você trouxe para a gente a distinção entre preocupação, problema e fato. Eu percebi que eu misturava esses três princípios e que, às vezes, estavam todos na preocupação, às vezes eles estavam todos no problema e, às vezes, eles eram todos fato. Eles nem tinham que estar na preocupação nem no problema. E eu fiquei estudando esses princípios e lendo ali o nosso roteiro, né, do treinamento e tentando trazer isso para a minha vida, para distinguir os três e me comportar emocionalmente perante cada um. Então, hoje, a minha resposta emocional é diferente mesmo. Entendi. Para mim, foi libertador. Muito bom, né? E é uma vida estressante, Muito. de qualquer maneira, né? Advogando, como mãe, como esposa. E a gente acaba passando uma impressão que a gente não quer passar. Né? E outra coisa que, para mim, também foi muito divisor de águas, a gestão do tempo, que é um dos gatilhos do estresse. Sim. A gente acorda e dorme sem achar que o dia não deu para você fazer tudo. Hoje, eu acordo, faço as coisas que eu tenho que fazer, organizo minhas planilhas. O que não deu para hoje é porque não era prioridade, ficou para amanhã. E assim eu vou seguindo sem morrer, sem estressar, sem perder o meu norte. Muito bem. E o João? O que você... Se você lembra, assim, o primeiro toque que você viu, que você falou assim, João. Primeiramente, Fernanda, o que mais me impactou visualmente, assim, foi que na segunda semana, ele me pediu para comprar umas roupas que ele queria estar mais apresentável. Adoro. Porque era algo que eu sempre falei com ele, João, como é que você se mostra para as pessoas? Como é que você quer que as pessoas te conheçam, te reconheçam, te compram como um desleixado, como uma pessoa que não toma banho, como uma pessoa que está com a roupa tudo velha? E não adiantava eu falar. Ele fazia do jeito que ele queria. Eu comprava as roupas e ficava lá. Quando ele me pediu, eu falei, opa, peraí. Vou aproveitar e vou comprar um monte de roupinha nova. Então, assim, ele ter voltado esse olhar para ele se situar no mundo. Opa, eu faço parte do universo, eu estou aqui no mundo, e as pessoas à minha volta, elas me enxergam. Qual a imagem que eu vendo para essas pessoas? Qual a imagem que eu passo para essas pessoas? De um João Roberto comprometido, organizado que ele é? Sim. Ou de um João Roberto desleixado que ele não é? Então, isso aí já foi a primeira mudança que eu percebi. Aí, com o passar do curso, eu fui percebendo o interessar verdadeiramente pelas pessoas, por mim, por a gente fazer programas juntos, conversarmos mais. Uhum. Então, assim, foi muito positivo nesse sentido. Uma coisa que eu noto que muitos pais falam
e que, de maneira geral, quando eu estudo, né, sobre adolescência, sobre criação de filhos, é sobre a falta do brilho no olho, né? O que esse jovem quer? E foi por isso a primeira pergunta, né? O que você quer? Porque muitas vezes a gente não tem uma resposta muito consolidada e não sei o que eu quero, né? Essa empatia me preocupava. E essa falta dessa garra, desse brilho, né? Muitas vezes se dá porque a gente, de alguma maneira, a gente dá tudo como pai e mãe, né? A gente oferece muita opção. Eles têm uma opção de escolha muito grande. E aí nada é tão desejoso assim, nada é tão atrativo assim. Se eu não puder, se eu não fizer esse aqui, eu tenho a opção de fazer esse. Se eu não fizer esse, eu tenho a opção de fazer esse. Como que você, Alessandra, conduz isso no sentido dessa firmeza que eu sei que você tem, dessa imposição que, quando necessária, a gente já viu que existe, né? Para que eles entendam que eles precisam querer as coisas não vão cair de mão beijada. Fernanda, porque eu não tive nada de mão beijada. Então, por mais que eu pudesse facilitar as coisas para eles, eu nunca facilitei. Porque eles tinham que aprender que as coisas elas tinham valor, custo e preço. Então, eu sempre, desde pequeno, trabalhei isso neles. Para ser uma questão de mérito, de conquista e de realmente, você realmente necessita disso? O que você realmente precisa? Não me deixando... Eu mesma, né? Não me deixando ser levada por consumismo, por modismos, achismos. Então, eu sempre fui muito centrada. Eu falo que o dinheiro, eu não ganho dinheiro, né? Eu trabalho e ele é uma consequência do meu trabalho. Ninguém me dá dinheiro. Então, os meus filhos, eles não ganham dinheiro. Eles vão ter que trabalhar muito. Eles fazem muito por merecer também. Então, fazer essa distinção para eles, olha, não é porque eu posso que você vai ter, eles sabem que não é. E como que você vê isso, João? Isso você tem lembrança disso? Ou para você isso é tipo, essa a minha vida? Eu diria que é muito mais a segunda opção, porque nunca, assim, sempre foi assim para mim. Sempre, desde que eu me entendo por gente, ela fala, um dia... você vai ter que correr atrás do seu próprio. E tratar isso com naturalidade. E nunca vi... Não entendi direito essa pergunta, eu acho. Como que você vê isso, né? Você respondeu. Sempre foi assim, né? Foi assim que eu fui criado, foi assim que foi entendido para mim, né? Porque hoje a gente vê muitos jovens olhando para as coisas e querendo as coisas, né? E muito num sentido assim, mas por que você não está me dando? Eu mereço. Mas você pode me dar, por que você não me dá? Tem uma passagem, Fernanda, dele pequeno, não sei se ele lembra, mas ele era bem pequeno, devia ter uns 6 anos, e ele queria um Xbox. Eu nem sabia o que era Xbox. Aí eu lá, trabalhando, ele, mãe, você podia me dar um Xbox, não sei o que, não sei o que. Eu falei, vem cá, João. Botei ele no meu colo, eu já estava na frente do computador, e digitei Xbox. Aí, na época, custava uns R$4.000, já tem bastante tempo. Aí eu pensava assim, né, foi um brinquedo, alguma coisa, sei lá. Falei, nossa, já era o preço de um Honda Bis. Aí eu falei, filho, olha, é um jogo, é uma coisa legal, mas é um brinquedo caro. A mãe não tem condição de te dar esse brinquedo. Vamos fazer assim, a gente vai fazer uma programação e aí a gente vai acumulando alguns presentes que você poderia ganhar de aniversário, disso, daquilo, Páscoa, disso. Aí a gente soma e compra um presente para você. Aí ele falou, tá bom, mãe, tudo bem. Sem questionar. Desceu e saiu. E eu falei, puta merda, o João nunca me pede nada. Aí quando ele me pede... eu dificulto. Eu dificultei. Aí eu falei, eu podia ter feito uma dívida, podia ter dado um jeito, mas eu combinei e assim vai ser feito. E assim a gente foi trabalhando. Aí eu falei para o Paulinho, Paulinho, isso era mais ou menos em junho, por aí Dia das Crianças, né, outubro.
Falei, vamos, mês de outubro, comprar o Xbox pra ele. Tá bom. Aí, quando foi em outubro, eu comprei o Xbox, botei numa caixona bem grandona. E aí, dentro da caixa, você lembra disso, João? Lembro. A dentro da caixa, eu lembro. Aí, a primeira coisa que ele achou foi os jogos. Que a gente foi comprar um monte de joguinho avulso. Ele olhava, uai, esses jogos, mas onde é que eu vou passar esses jogos? Aí, o pai dele falava, eu acho que tem mais uma caixa. Aí, ele abriu. Na hora que ele abriu a caixa, que ele viu o Xbox, ele falou, mãe, aonde você arrumou o dinheiro? Aí eu falei pra ele, filho, trabalhando. Eu e o seu pai, a gente foi trabalhar pra poder... Você merece o Xbox, você é um bom filho, você é um bom aluno, você é o seu presente do Dia das Crianças e você merece, é merecido seu. Mas eu e seu pai trabalhamos para isso. Uhum. Não achamos o Xbox. E olha como muda, né? A nuance de você fazer um combinado, de você criar a expectativa, de você ensinar a esperar. O mundo tá um clique. É um clique, as coisas aparecem, né? E é uma dificuldade a gente ensinar a aprender a esperar. Muito desafiador. E como foi a troca de vocês durante o treinamento, né? Vocês fofocavam sobre... Vocês... Fofocar. Ele nunca deixou eu ver o compromisso dele, eu nunca deixei... A gente só mostrou um pro outro. E a gente falava de algumas passagens, né, que tinha acontecido no treinamento. Por exemplo, a questão do Romeu, se tinha feito o treinamento do Romeu. Eu falei, eu fui a Julieta. Ele falou, eu também participei do treinamento do Romeu. Então, foi muito interessante, assim, de ver que as dinâmicas, elas eram similares, né? Apesar da gente estar em grupos distintos, com idades muito distintas. A minha turma, profissionais que já estão consolidados há muito tempo, e a deles abrindo ali a portinha, abrindo a caixinha, né? E saber que a mesma dinâmica conseguiu atingir a todos nós da mesma forma. Teve o mesmo impacto. E houve competição? Não, né, John? Não, competição não. Não, eu não sentia isso, mas no fundo eu sentia que ela iria sentir... Por causa das canetas. Por causa das canetas. E depois um troféuzinho no final veio para arrematar ainda. E como que você se sentiu, João, com esse reconhecimento? Porque de alguma maneira, né, você foi reconhecido pela turma, a turma elegeu você como um melhor resultado e... Você consegue olhar para o início do treinamento e ver essa construção? Como é que você enxerga isso? Assim, primeiramente eu fiquei muito perdido, porque eu não me imaginava naquela posição de ter sido o melhor da turma, como estava todo mundo me apontando. Aí depois, demorei mais de uma semana para parar para pensar tudo o que me aconteceu ao longo desse período. E que, assim... Antes do treinamento, é como aquilo que eu te falei. Se eu não me importava muito com as pessoas, então elas eram recíprocas e continuam sendo. Só que agora eu me tornei o maior entusiasta do meio, né? Uhum. Então agora você se importa com as pessoas e as pessoas são recíprocas. Isso, né? Você está tendo um retorno. Bem. E aí a votação vem, né? Sim. No caso, é uma das dinâmicas, né, que a gente faz dentro do treinamento, que todos votam ali para poder escolher. No primeiro dia, ele chegou em casa, que foi a primeira caneta, né? Ele chegou em casa em êxtase. E, assim, me deixou muito em êxtase por saber que a história que ele contou, que foi a história do Eduardo, tinha marcado tanto ele. Porque às vezes a gente vê a luta do outro, eu como adulta que acompanhei, eu sabia que era uma luta, acordar todo dia 4h30 da manhã, pegar o carro, vir para Palmas, às vezes ele ia lá para casa, estudava, dormindo em cima do Zico, que ele era colega da Maria Paula. Eu falava para minha comadre, deixa ele dormir aqui e tal, mas não, tinha que voltar no final do dia, voltava de novo de madrugada, era uma luta. E ele pequeno, né? Vendo aquilo ali nunca imaginei que tivesse impactado tanto ele. E quando ele me contou a história, eu gravei e mandei pro Eduardo. E foi muito legal. O Eduardo também ficou emocionado de saber
que ele tinha contribuído positivamente nessa formação do João, da garra, da pessoa com vontade de fazer a diferença. Era muito mais cômodo ele ficar lá dormindo na casa dele, né? E uma coisa que a gente fala no treinamento, né? E eu cutucava muito os meninos, porque hoje a vida de internet, a vida do influencer, né? Que é o novo líder aí, né, uma influencer é o quê? É uma pessoa que influencia as pessoas. Tem um monte de gente lá que clicou lá e está seguindo aquela pessoa para ver o que ela faz, qual o conteúdo que ela tem, qual a vida que ela leva, como que ela conduz a vida dela, como que ela conduz as coisas. E a gente percebe uma futilidade muito grande também dentro desse meio, né? Isso é um fato. Não é nenhuma questão de é fulano, é ciclano. Não. Os grandes seguidores têm um nível de futilidade um pouco grande. E essa influência, ela vem para o jovem de uma maneira muito crua. Por quê? Porque nem sempre tem essa orientação de falar assim, não ouça isso não, né? Isso está envolto, isso é um veneno envolto em açúcar. Isso não te agrega nada. Isso não te agrega, isso vai, pelo contrário, isso vai te fazer mal. É legal, te gera, né, um hormônio ali de competitividade, de prazer, mas isso não vai te gerar um resultado positivo. Ou isso não é real, né? A pessoa fala e não pratica, porque falar é muito fácil. E nisso a gente traz muito a questão do conteúdo, que também está na boca da galera. Vamos produzir conteúdo, vamos fazer conteúdo, o que me agrega, não sei o que, não sei o que. E essas histórias são conteúdo. Quando você, um adolescente de 15 anos, traz uma história dessa, você inspira outras pessoas. E você inspirou a mãe quando contou para a mãe, e a mãe inspirou o envolvido que escutou a história e se emocionou. Por quê? Porque a gente vai se criando conteúdo entre nós, seres humanos, né? E o conteúdo não é uma coisa externa que eu falo assim, nossa, fulano gera conteúdo. Não, todos nós geramos conteúdo. A diferença é que uns externam mais esse conteúdo ou não. E o que eu vejo que Dale Carnegie faz de uma maneira muito efetiva é tirar esse conteúdo de dentro das pessoas. E fazer com que elas se sintam felizes por ser quem são. É verdade. Esse ensinamento do João também, Fernanda, me remeteu a quando a gente foi tratar do elogio. Porque a gente não é nós, o povo brasileiro, até pela nossa própria história de vida, de miscigenação, de escravidão, de tudo, nós não somos moldados a aceitar elogios, a ser elogiado. A gente não tem essa vertente do reconhecimento. E eu, quando eu vi o João reconhecendo o Dudu, e eu mandei para o Dudu para reconhecer e falar, cara, olha que legal, parabéns, né? E quando a gente estava lá na aula fazendo aquele exercício, eu lembrei disso. Falei, gente, a gente precisa disso na nossa vida. Tantas pessoas que precisam, né, por mérito mesmo, precisam ser elogiadas porque elas merecem ser elogiadas. E eu passei a aplicar muito mais isso no meu dia a dia. Porque às vezes eu achava bom, sim, mas gostava da atitude da pessoa, mas não elogiava. Por falta de hábito. Sim. E esse é um dos motivos que a gente não elogia. Falta de hábito, né? E, João, o que você diria para um adolescente da sua idade hoje? Para falar para ele, né? Diferente da sua mãe tentou falar para você. Vamos ver se você é mais habilidoso. Em tentar convencer, por exemplo, um amigo seu. O que você diria para ele? Para dizer, cara, vai lá fazer esse curso. Eu acho que vai ser bom para ti. O que você diria para ele? Vai te ajudar a ter uma vida mais feliz, em primeiro lugar. Mas aí ele vai te responder o quê? Já sou feliz. Já sou feliz. Capricha aí nesse argumento. Vou responder para ele que ele não é ainda, que ele não desbloqueou, ele não sabe do que ele é capaz ainda. E ele ainda não tem o conhecimento necessário que o Dale vai te dar para você ter ser uma pessoa mais tranquila no dia a dia, como compromisso do estresse, e ter melhores relações interpessoais, principalmente porque esse é um dos maiores focos, né? Uhum. E também é trabalhada a questão da autoestima, né?
Que aí vai depender do amigo que eu vou falar. Então, conhecer bem ele para escolher qual dos 3 argumentos que eu vou usar com ele. Perfeito! Olha aí, meu Deus, tem que conhecer a pessoa. Senão você erra no argumento. É isso. A gente tem que conhecer a pessoa, né? Para poder dizer. E principalmente, só pessoas que confiam em ti vão acreditar nisso. E a gente, às vezes, faz o que a mãe manda, porque a gente pensa assim, é porque a minha mãe tá mandando. Mas no fundo, a gente se joga do precipício, sabendo que a gente vai cair no colo da mãe. Porque o nível de confiança é extremo. A gente não tem outro nível de confiança na vida maior do que na própria mãe, né? A gente se entrega ali literalmente. E você, Alessandra, o que diria para um pai e para uma mãe? Eu sei que você já falou para alguns. Já falei, sim. Eu diria que é um investimento no futuro do filho, como pessoa. Porque, como eu falei, educar, ela exige da gente, né? E nós não sabemos tudo. Nós não precisamos reinventar a roda. Muitas pessoas, como o Sr. Dale, né? Eles estudaram comportamento humano e chegaram em treinamentos ou em doutrinas ou em conceitos que estão aí, à disposição da gente. Então, nós temos que beber na fonte e a gente não precisa reinventar a roda. E a educação, apesar de não existir um manual de educação, todo mundo sabe o que deve e o que não deve fazer. Só não sabe que educar dá muito trabalho. Então, eu acho que a gente, enquanto pai que pensa no futuro do nosso filho, a gente tem que olhar no ser humano como um todo. Eu não quero que o meu filho seja um bom profissional formado lá no ITA. Eu quero que ele seja um cara decente, eu quero que ele tenha uma família, eu quero que ele tenha amigos, eu quero que ele seja feliz. Onde que ele estiver, eu vou estar feliz. Fazendo a faculdade, ou sendo dono da empresa, ou não fazendo a faculdade, ou de mochilão na Europa, ou aqui mesmo no Brasil, mas que ele seja uma pessoa capaz de entrar e sair e se relacionar com as outras pessoas, sendo esse cara de bem, cuca legal que a gente cria ele para ser. Muito bom. E o Dale, ele me deu essa segurança. E quando eu divulguei para minha comadre, né, meu afilhado fez também o treinamento, e divulguei para outros amigos, foi pensando nisso. Olha, nós temos responsabilidade com nossos filhos. E uma coisa que a gente, como pai e mãe, deve pensar é como que eu cerco os meus filhos de coisas boas. Né? Quem são referências que hoje eu escolheria para dar conselhos, para ouvir, né, para que ele ouça, para que ele assista, para que ele pense. E fazer esse direcionamento é muito importante, é estar atento a isso. Porque muitas vezes a gente deixa esse adolescente quietinho lá no quarto para ele não dar trabalho. Justamente. Sobre a influência dos influencers. E essa maior influência que um jovem pode ter é o seu pai e a sua mãe. Ponto. Desde que esse pai e essa mãe tenham caráter, positividade, façam as coisas certas, saibam a diferença de certo e errado, e que na grande maioria das vezes sabem. Mas nem sempre os pais estão dispostos a colocar isso de uma maneira compreensível para os filhos, né? Às vezes parece assim que, é óbvio que eu sou, você deveria ter entendido que eu sou. Mas isso não é tão óbvio assim, o óbvio a gente tem que falar. As pessoas têm que falar o óbvio pra gente, às vezes. Tem coisas que estão debaixo do meu nariz e eu não vejo. E aí, quando alguém vem e fala, nossa, como que eu não tinha pensado nisso ainda? Não é assim? O tempo todo isso acontece. Então, por que com os adolescentes vai ser diferente? Não é. A gente precisa orientar, a gente precisa falar. Né? Então, essa influência, ela está dentro de casa. E Dale Carnegie faz uma coisa que, às vezes, na hora que a gente vai falar sobre o treinamento, os adolescentes não gostam muito, mas que os pais adoram, que é o reforço do que é dito em casa. Justamente. Você não vai encontrar em Dale Carnegie nada diferente do que você já diz em casa para o seu filho. Mas é um terceiro falando, é uma metodologia falando, é alguém que estudou falando e que vai reforçar, né? Então, a gente não está aqui para competir com o pai e com a mãe, pelo contrário, é o apoio, é para dizer assim, cara,
O seu pai e sua mãe estão certos. Segue esse caminho. Você Fernanda, não tem como dar errado se você fizer isso. E o que eu acho mais importante também, além disso que você está falando, que é o reforço da educação que eles têm em casa, é que é um momento. Eu tirei um momento do meu dia para isso. Isso. Então, o tirar o momento para isso, você é como se fosse uma esponja, né? Você está mais aberto para você receber aquela informação do que uma mãe ladaiando na sua cabeça todos os dias ou um pai. Então, o fato de você se preparar, se arrumar e ir para aquele momento, eu acho que é simbólico, é muito importante. É verdade. É como selar um compromisso. E é verdade. É. Por isso que eu acho que a gente faz tantos compromissos lá, né? É verdade. A gente faz compromissos que normalmente a gente não faria. Você não ia fazer um compromisso para se relacionar melhor com um amigo, ou com sua mãe, ou com seu pai. Isso naturalmente aconteceria. Ou não, né? Então, realmente, de maneira proposital, ela faz muita diferença mesmo. E uma última pergunta, para a gente fechar. Eu queria ouvir de você, Alessandra, por que você acha que um pai e uma mãe que colocam um filho para fazer o Geração Futura, por que seria importante ele ter acesso a essa metodologia? O que faz a diferença na vida do pai, da mãe, conduzir essa sintonia juntos? Eu vou te falar o que foi para mim. Isso. Eu não conseguiria validar, chancelar alguma coisa que eu não tenha conhecimento. Eu já sabia que o método era bom, eu já sabia que o método tinha esse insight por amigas que já tinham feito, e eu precisava conhecer até para poder discutir com meu filho, até para poder falar para ele, olha, você aprendeu a trabalhar o estresse, você lembra dos princípios da liderança? Então, o que era bom para ele, eu queria que fosse bom para mim também. Uhum. Porque quando eu comecei a fazer o treinamento, eu estava um pouco precisando de uma sacudida. E me propor a estar lá no Dale todas as terças-feiras fazendo o treinamento, eu tirava aquele momento para absorver aquele conteúdo e refletir. Coisa que a minha rotina muitas vezes me roubava. Então, eu não consigo hoje, Fernanda, falar para você de um filme que eu não assisti. Eu só vou te recomendar se eu tiver assistido e tiver gostado. Senão, eu falo, Fernanda, nem perca seu tempo. Então, é mais ou menos por aí. Eu não vou falar de uma comida que eu nunca comi. Sim. Eu falo sempre para os meus filhos, gente, até para não gostar, você tem que experimentar. Até para nós em casa, a gente tinha uma brincadeira. Vamos conhecer um lugar diferente. Então, toda vez que a gente saía, a gente ia conhecer... aquela portinha ali, vamos entrar lá. É um pastel, um caldo, um trem. Por quê? Até para a gente saber o que não era bom. Sim. Nessas nossas descobertas, a gente conheceu um monte de lugar legal e outros a gente olhava um para o outro e falava, não voltamos aí nunca mais na vida. Então, assim, é uma dinâmica que era muito legal, né? Quando eles eram menores e tal. Mas é um pouco disso. E uma coisa que a gente percebe em relação a isso é muito assim, ele precisa mudar. Eu também, né? Preciso também. Esse deveria ser o raciocínio, né? Mas muitas vezes é mais fácil delegar essa responsabilidade para o outro, né? De mudar este adolescente, mudar esta criança. Mas eu não preciso me envolver no processo. Fernanda, e isso faz toda a diferença. Eu volto a falar para os pais, e eu falo para os pais aqui da minha região, da minha geração, né? Porque a minha geração, ela tinha no pai e na mãe o ser supremo que não errava. Então, no dia que eu descobri o tanto de erro que os meus pais cometeram, não falo erro intencional, com dolo, com intenção de errar. Não, mas erro, somos humanos, a gente erra. Eu falei assim, puxa vida, eu não quero cometer. Eu posso cometer outros erros, mas esses eu não quero cometer. Eu não quero chamar meus filhos a atenção dessa forma, da forma que eu fui chamada a atenção. Eu não quero que me tratem em determinado assunto da forma que conduziram comigo. Então, esses erros eu consegui identificar e mudar.
Então, eu acho que nós pais temos que romper esse paradigma, porque nós recebemos essa criação. Então, você tem que olhar para sua mãe e para seu pai, e hoje, depois da maturidade e os livros que eu fui lendo durante a vida, me fez perceber que o meu pai e a minha mãe, eles entregaram o melhor deles, com as deficiências que eles tinham, porque eles também não receberam. Sim. Então, eles são sobreviventes de uma criação muito deficitária ainda, e eu sou muito grata a ter recebido o melhor deles e poder pegar e melhorar para poder passar para os meus filhos. E a fórmula segue, né? Porque a gente tem que seguir melhorando. E falando em fórmula segue, João, para finalizar, eu poderia perguntar o que você fará diferente com seus filhos. Mas não vou perguntar isso. É um futuro muito distante, né? Não, mas você já tem a resposta. O que você fará com seus filhos que você aprendeu com seu pai e sua mãe? Eu nunca pensei nisso, sinceramente. É por isso mesmo a pergunta. O que mais te traz completude, assim, sabe? Que fala assim, caramba, ainda bem que eu nasci nessa família, porque esses valores são importantes. E esses eu vou repassar para frente. Assim, meu pai, meu avô, minha família de parte paterna sempre tem uma cultura muito grande em cima da credibilidade. Esse é o valor máximo, assim, para nós. A pessoa acreditar que você é capaz e não só acreditar que você está falando a verdade, acreditar no seu potencial. Por exemplo, um banco vai te emprestar dinheiro para você abrir sua empresa. Você não precisa de dinheiro para abrir empresa, você só precisa de credibilidade. Um dia que meu pai me ensinou isso, eu não esqueço nunca mais. Esse é o valor que você quer passar para frente. O valor que eu quero passar para frente. Ok. Muito obrigada, gente. Eu não sei nem dizer. Teve umas 2 vezes aqui que eu tive que me segurar para não chorar aqui, para não pagar mico, porque me emociona muito esse assunto. Me toca muito falar de filho, falar de criação, falar dessa responsabilidade que muitas vezes as pessoas não têm nem noção do que é, né? Que é colocar um ser humano de caráter no mundo, criar gente boa. Eu tenho uma amiga que fala isso, né? É nossa responsabilidade colocar gente boa no mundo. A gente só muda se formos parte da mudança. Nossa contribuição. É isso aí. Então, muito obrigada pela confiança dos dois, né? De João, de ter vindo arrastado, mas de ter ficado, né? E de ter aproveitado. E de agora estar podendo falar um pouquinho da gente aí para os seus amigos. Já tem gente envolvida aí nesse entusiasmo, né? E eu não tenho dúvidas que essa liderança que você já percebeu que tem, ela vai só se intensificar conforme você for treinando isso, né? E colocando para jogo. E Alessandra, sem palavras para dizer o quanto te admiro, né? Um espelho, uma pessoa que eu me inspiro realmente como mãe e como profissional, mas principalmente como pessoa, né? De retidão, de credibilidade, né? De raciocínio organizado. Eu admiro muito quem tem raciocínio organizado. Nossa, Fernanda, eu aqui da minha parte sou a sua fã, né? Eu acho fantástico o trabalho, como você nos levou a pensar e nos levou a sair da nossa zona de conforto. Eu falo na parte do treinamento que eu fiz, como a sua condução, a sua postura foi importante em tantas mudanças na nossa turma. Ontem, na nossa formatura, eu e a Leopoldina ali conversando, cada colega que se apresentava, a gente comentava, não acredito, né? Parece que era outra pessoa, né? Era uma pessoa diferente. E realmente somos pessoas diferentes, né? E é um mérito muito... Tem um método? Tem, mas é um mérito muito seu. Obrigada. Então, parabéns aí. Eu fiquei assim, extremamente honrada de ter você como mentora. Que bom, que bom. Então, a gente encerra aí, trazendo de novo o título, né? O que o jovem quer? Ele quer passar credibilidade para frente, ele quer passar valores, quer ser feliz, quer ganhar dinheiro também, quer gerir pessoas. E o que a mãe espera de um jovem, né? O que um pai espera de um filho? Espera essa sequência dessa hereditariedade, desse gene do bem, desse caráter, né? Sendo uma pessoa do bem, do caráter, o que ele vai fazer necessariamente para viver a vida não qualquer coisa fica que em ele segundo fizer plano. Vai estar bom, né, Fernanda? É isso aí. Então, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Obrigada. Obrigado.